Cavaleiro da Lua vai ganhar uma série própria no Disney Plus em 2022 e nesse vídeo a gente vai explicar pra vocês tudo sobre o personagem, quem é ele, quais são os poderes, a história, a origem e tudo mais. Se você gosta desse tipo de vídeo explicando a história dos personagens, tanto heróis como vilões que vão aparecer aí nos próximos filmes e séries da Marvel, não esquece de se inscrever no canal e conferir os outros vídeos que a gente já fez sobre o assunto e chega legal! Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno, e a gente tá aqui de novo com o nosso quadro Quem É? Dessa vez vamos falar sobre Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, um personagem que vai ganhar a série própria em breve aí pro Disney Plus. É isso aí, Mark Spector, ou Cavaleiro da Lua, é um anti-herói judeu-americano, fuzileiro naval do Exército dos Estados Unidos e que depois se torna agente da CIA. Depois de sair das duas organizações de maneira não tão amigável, ele se torna um mercenário. Certa vez, em uma missão como mercenário no norte do Sudão, ele foi deixado no meio do deserto para morrer e foi salvo pelo deus egípcio da lua, Khonshu. Além de salvá-lo, o deus Khonshu também dá para ele poderes baseados na lua. Também é legal comentar que ele tem transtorno dissociativo de identidade, ou seja, ele tem múltiplas personalidades. No MCU, ele vai ser interpretado pelo ator Oscar Isaac. O personagem vai ter uma série própria em 2022, ainda sem uma data específica. A primeira aparição dele nos quadrinhos foi na revista Werewolf by Night, número 32, em agosto de 75. Ele começou como um personagem secundário e foi ganhando popularidade, aparecendo em histórias como do Homem-Aranha e dos Defensores, até ganhar sua própria revista solo 5 anos depois, em 1980. Ele já fez parte de grupos como os Vingadores Secretos, os Vingadores da Costa Oeste, os Defensores, Heróis de Aluguel e Filhos da Meia-Noite. E também já foi dupla da Echo, a filha adotiva do Rei do Crime, que a gente já fez um vídeo como esse explicando a história dela. Se você clicar aqui em cima, você consegue conferir a história completa da Echo, que vai aparecer aí na série do Gavião Arqueiro e talvez ganhe série solo em breve também. Falando um pouquinho das origens dele, o Mark Spector cresceu ali nos subúrbios de Chicago, na região pobre da cidade. Ele é filho de um rabino chamado Elias, que conseguiu fugir dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e se mudar para os Estados Unidos. O pai dele era alvo de discriminação e ele nunca entendeu porque seu pai nunca lutava contra quem o discriminava. Durante os últimos anos da infância dele, o Mark descobre que um amigo próximo da família, o rabino Yitz Perlman, era na verdade um nazista disfarçado e serial killer de judeus chamado Ernest. Os instintos de luta do Mark aparecem pela primeira vez e ele batalha contra Perlman, que desaparece depois disso. Esse evento traumático faz com que Mark desenvolva um transtorno dissociativo de identidade. As duas primeiras personalidades que o Mark desenvolve são as de Steven Grant e Jake Lockley. Pouco antes do seu pai decidir interná-lo em um hospital psiquiátrico para tratar das múltiplas personalidades e do transtorno dissociativo de identidade, o Mark tem o primeiro contato com o deus egípcio Khonshu, dizendo que era seu verdadeiro progenitor. Quando o pai do Mark morre, ele é liberado para visitar seu funeral, mas ao ouvir o chamado de Khonshu novamente, ele acaba fugindo. Depois de crescer, o Mark se alista para os fuzileiros e serve por 3 anos. No segundo tour dele no Iraque, os oficiais começam a perceber o comportamento estranho dele. Quando eles pesquisam sobre seu passado, ele acaba sendo expulso desonrosamente do exército. Ele vai trabalhar para a CIA, junto com seu irmão Randall Spector. O irmão dele acaba matando a namorada dele, Lisa, em uma ocasião para evitar que ela expusesse um esquema de venda de armas. O Mark então lança uma granada no irmão e presume que ele esteja morto. Spector se torna um grande amigo de Jean-Paul Duchamp, um piloto a quem ele chama de French. Juntos, eles se tornam mercenários. Em uma missão no norte do Sudão, eles conhecem Raoul Bushman. Bushman mata um arqueólogo chamado Peter Aurauni para encontrar uma antiga tumba de um faraó. O Mark ataca Bushman para proteger a filha do arqueólogo, Marlene, que eventualmente se torna namorada dele. Bushman derrota o Mark e deixa ele à beira da morte. Marlene e a equipe que trabalhava na tumba colocam o Mark embaixo da estátua de Khonshu. A divindade egípcia aparece, oferecendo uma nova chance para ele. Ele então se torna o Cavaleiro da Lua. Ele veste a capa da estátua e ataca os homens de Bushman, enquanto o próprio Bushman acabou conseguindo escapar naquele momento. Vamos falar um pouquinho dos poderes do Cavaleiro. Por conta desse pacto com Khonshu, o Cavaleiro da Lua tem o poder de imortalidade. Ele também tem poderes baseados na Lua, ou seja,
À noite, sob a luz do luar, ele fica muito mais forte e rápido de acordo com as fases da lua. Em noites de lua cheia, quando ele atinge o máximo de sua força, ele é capaz de levantar 2 toneladas. Além disso, ele é um exímio detetive, piloto de avião, atirador de elite, mestre das artes marciais e mestre do uso de todo tipo de arma. Ele também tem um nível extremamente elevado de resistência à dor e também é resistente a certos poderes telepáticos e de controle mental. E falando um pouquinho das múltiplas personalidades dele, né? Como a gente falou, o Mark Spector possui diversas personalidades, 2 delas mais conhecidas. Uma das personalidades mais famosas é o Steven Grant, é um milionário magnata de Nova York. Ele usa essa personalidade para financiar o seu trabalho como combatente do crime. A outra personalidade mais conhecida é o Jake Lockley, que é um motorista de táxi que usa seu trabalho como taxista para reunir informações sobre o crime organizado. Como Jake, ele consegue montar uma rede de informantes que inclui moradores de rua e donos de restaurantes. Mark Spector e o Cavaleiro da Lua também são 2 personalidades diferentes. Além disso, com o tempo ele vai desenvolvendo mais personalidades, como Mr. Knight, a personalidade que se comunica com o psiquiatra dele e com os civis que buscam a proteção do Cavaleiro da Lua. Eventualmente, o Cavaleiro da Lua acaba se juntando aos Vingadores da Costa Oeste. Nesse período, ele já tinha terminado seu relacionamento com a Marlene, a namorada dele, porque ela não conseguia aguentar o comportamento esquizofrênico do Mark. Na equipe, ele acaba tendo um breve romance com a Tigresa. O Gavião Arqueiro também ajuda o Cavaleiro da Lua nesse período, desenvolvendo as novas armas do personagem. Ele também foi recrutado pelo Steve Rogers para fazer parte dos Vingadores Secretos, mas muitos de seus companheiros de equipe, como o Fera dos X-Men, não confiavam nele por conta dos problemas psicológicos que ele tinha. E falando um pouco também do próprio herói, diferentemente dos heróis que a gente conhece, né, que são mais conhecidos, o Cavaleiro da Lua é brutal e sanguinário. Ele já torturou e matou diversos inimigos. Ele inclusive já chegou a arrancar o rosto do Bushman, rival dele nos quadrinhos, em um momento de total e completa fúria. É interessante também comentar que o Oscar Isaac, o ator que vai interpretar o Cavaleiro da Lua no MCU, já interpretou o Apocalipse na infame adaptação da Era de Apocalipse para os cinemas, quando os direitos dos X-Men ainda estavam com a Fox. Exatamente, agora é a chance de redenção aí do Oscar Isaac, depois de fazer um papel tão sensal com um dos maiores vilões da Marvel, né? Agora ele vai ter uma chance de se redimir, interpretando um herói bem interessante, bem polêmico também, né? Um herói bruto, sanguinário, um herói que não poupa esforços, não tem medo de matar os vilões, uma mistura de Wolverine com Justiceiro quase. Muitos consideram ele o Batman da Marvel, né, pelas suas semelhanças. Ele tem também muitos adereços, utensílios que ele usa ali, inclusive umas espécies de bumerangue em formato de lua, que é como se fossem os batarangues dele, né? Ele também tem bastões e aqueles ganchos, né, com corda para ele se mover de prédio em prédio. Em determinado momento ele ganha garras como as do Wolverine também, enfim, e teias como as do Homem-Aranha em determinado momento nos quadrinhos. E ele também é muito conhecido por trabalhar à noite, né, principalmente porque os poderes dele são baseados na lua, então ele é tido por muitos aí como o Batman da Marvel, mas a gente sabe, claro, que existem muitas diferenças entre os personagens, esses transtornos de personalidade e também o fato dos poderes virem de uma divindade, dele ter poderes também, né? Não é só porque é um milionário que luta à noite que é o Batman. Sim, uma escolha muito interessante também, né, do Oscar Isaac, que é um bom ator. Vai ter trabalho aí, porque ele vai ter que interpretar, como a gente já falou, diferentes personalidades na mesma série, então vai ficar legal de ver. Esperamos que ele consiga fazer jus aí ao personagem. Exatamente, um personagem muito interessante, mais um que está vindo aí pro universo da Marvel. A gente já explicou vários desses personagens em vídeos como esse, entrando em extremos detalhes aí, de personagens que vão ganhar série solo, de personagens que vão aparecer nas próximas séries também. Se você quiser conferir, tem a nossa playlist com a história dos personagens da Marvel, todos os vídeos do nosso quadro Quem É, clicando aqui em cima vocês conseguem dar uma olhada, conferir esses vídeos, escolher quais personagens vocês querem ver, explicações, né, origem, poderes e tudo mais, quem vocês querem conhecer melhor para já se preparar para essas próximas séries e filmes. Então é só clicar ali em cima e dar uma conferida nessa playlist. E se vocês assistiram esse vídeo até aqui, eu quero imaginar que vocês tenham gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal
canal e ativarem as notificações para não perderem nada que a gente vai explicar aqui daqui para frente. Vamos explicar as histórias que vão ser adaptadas, os personagens que vão aparecer, vamos fazer teoria, análise de trailer, react, muita coisa legal aí para vocês que gostam desse universo da Marvel nos cinemas, muita base aí nos quadrinhos para mostrar para vocês o que será que pode acontecer daqui para frente. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal e como eu já disse, a gente tá fazendo tudo sobre a Marvel, a gente tá destrinchando a Marvel inteira, dos quadrinhos ao cinema, às séries. E como ele falou, se você tem algum personagem, algum nome que você ouviu falar e não sabe, deixa aí nos comentários que a gente vai ler e vai explicar pra vocês. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!